Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. A seguir em contato, o Pai Perdoador. Jesus era um mestre contador de histórias. E a parábola do filho pródigo é uma dessas histórias magistrais. E este é o cenário para esta passagem da Escritura que quero ler e é um cenário para a mensagem que quero trazer. E se você abrir no capítulo 15 de Lucas, e eu quero que leiamos, começando no versículo 21, e você lembra que o filho pródigo saiu de casa, fez uma bagunça em sua vida. E então o filho pródigo, algo acontece com ele, a Escritura diz. No verso 20 do capítulo 15, então ele se levantou e foi para o seu pai, mas enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu e teve compaixão dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Ponham-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado. Matai-o e comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida novamente. Ele estava perdido e foi encontrado, e começaram a comemorar. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo simplesmente isso. A porta está aberta para os pecadores voltarem. E ele queria deixar bem claro para esses fariseus e saduceus que estavam criticando a audiência de Jesus. A Bíblia diz: uma grande multidão caminhava com ele, e ele virou e disse a eles. Então, é claro, fala sobre saduceus e fariseus criticando o que Jesus estava fazendo. E esta é a mensagem que Jesus tinha para o seu público, que não importa o que aconteça na vida de uma pessoa e quão longe ela chegue, quão vazia, quão perversa, quão vil, quão pecaminosa, quão fútil sua vida pode ser, há uma porta aberta para salvação, perdão e um novo começo. Se isso não fosse verdade, não estaríamos sentados aqui. Todos nós pecamos contra Deus. Todos tivemos que confessar e nos arrepender do pecado, não uma, mas muitas vezes. Mas nosso nome foi escrito no livro do Cordeiro uma vez. Só foi preciso uma vez. Não há rasuras no livro da vida do Cordeiro. E todos nós que confiamos em Cristo como nosso Salvador, temos nossos nomes lá. Então não é uma questão de procurar alguma coisa quando você morrer para ver se seu nome está lá no livro do Cordeiro. Ele está lá, sim. E Deus sabe quando nós vamos reivindicar nossa herança, diga amém. Então quero que olhemos para essa particular parábola sob essa luz. Primeiramente, para olhar para os simples passos que este jovem deu para chegar onde chegou, porque as pessoas ainda estão dando esses passos. Então, Jesus descreve a vida do filho pródigo. Então, a primeira palavra é insatisfação. Ele estava em casa, tinha tudo no mundo que podia imaginar. Seu pai cuidou bem dele, tinha um grande futuro, mas estava insatisfeito. Provavelmente porque seu irmão havia transmitido alguma notícia das pessoas que viajavam pelo país distante, onde quer que fosse, e como era emocionante, e como as mulheres eram lindas, e como aquela situação era ótima, e assim por diante eles foram, e assim ele ficou insatisfeito. Ele olhou em volta e ficou insatisfeito, não porque não tinha o que precisava, mas por causa do que ele ouviu. Veja, tenha cuidado com o que você ouve. Em segundo lugar, essa insatisfação criou um desejo dentro dele. E esse desejo era poder desfrutar de algumas coisas que outras pessoas lhe haviam falado, então estava meio que cansado de viver lá, tinha tudo o que ele queria, mas algo bem lá dentro dele tinha um desejo mais forte. Eu posso dizer o que é isso. A velha pecaminosa natureza está aí para expor seus desejos. Então veio a decepção em seu pensamento. Porque ele pensou, bem, não é assim que eu quero viver, eu não preciso viver assim. Estou perdendo algo na vida, então acho que só preciso tomar umas decisões aqui e mudar as coisas um pouco. Então ele tomou uma decisão. Passo a passo ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de partir. Tomou a decisão de deixar seus pais, seu irmão, sua casa, sua família. E ele tinha tomado a decisão
de aproveitar a vida. Essa foi a decisão dele. Vou deixar todas essas coisas antigas, estou cansado de tudo isso. Eu vou aproveitar a vida para variar. Isso é o que todo pobre pecador diz em algum ponto de sua vida. Eu quero aproveitar a vida, o que quer dizer, eu quero deixar o que eu tenho e eu vou me envolver em algumas coisas que provavelmente não seriam aceitáveis para alguns, mas eu tenho que aproveitar a vida. Essa é sempre uma decisão que é perigosa. Então, o que segue essa decisão? Partida. Ele partiu. Ele empacotou suas coisas, as coisas que ele queria. Ele não empacotou muitas porque pretendia comprar novas roupas. Ele pretendia parecer com alguém novo. Estava deixando o passado para trás, então estava partindo e assim. Ele partiu contra a vontade do pai, é claro, mas partiu. E então veio o deleite. E era que tudo era novo, estava cheio de dinheiro, se vestia bem. Ele tinha qualquer tipo de transporte que tinham naquela época. Ele tinha tudo o que queria. Seus sonhos se tornavam realidade. Ele estava cansado de viver lá longe, lá em cima, em algum lugar distante, enquanto todos aqui embaixo se divertiam. Eu quero ir para uma grande cidade. Eu quero viver a vida, eu quero experimentar a vida. Estou cansado de viver nessa cidadezinha. Esse não é o lugar que eu quero viver, então, em vez de perguntar, isso é sábio ou não sábio, eu quero o que ele tem a oferecer. Então, naturalmente começou a gostar. Mas como toda pessoa que experimenta o pecado, e toda pessoa que escolhe se afastar de Deus, depois que o dinheiro começou a acabar, depois que seus amigos começaram a fugir, depois que suas roupas ficaram gastas, quando tudo isso aconteceu, a Escritura diz, ele ficou muito desiludido. Ouça com atenção, o pecado sempre vai deixar você muito desiludido. Você pode pensar que ele vai satisfazê-lo, mas ele não pode. E porque o pecado não pode satisfazê-lo, bem, você diz, mas eu fiquei satisfeito por um tempo. Só por um tempo. Mas mesmo assim, quando você fica sozinho e fecha os seus olhos à noite e pensa na realidade, não está feliz. Vivendo fora da vontade de Deus, não está feliz. Ele ficou desiludido. Então o que acontece? Quanto mais você desce no pensamento errado, no uso errado do seu dinheiro, uso errado dos relacionamentos, se aproveitando das pessoas, e todo o resto que acontece em um estilo de vida pecaminoso, o que acontece? Começou a se sentir sem esperança, porque ele sabia que ao sair de casa, seria uma vida incrível e maravilhosa para ele. Porque é isso que o diabo sempre diz. Bem, se tivesse um gostinho disso, se você o tivesse ou a tivesse, se pudesse dirigir isso, morar lá, vestir isso, então, você sabe, a vida ia mudar para você. Ouça, eu nunca questionaria o fato de que o pecado não tem prazer nele. Mas por baixo do prazer está a penalidade. A penalidade pelo pecado é sempre a mesma. O salário do pecado é a morte. Não significa que é sempre morte física. O salário do pecado é a morte. Morte é felicidade, morte para a paz, morte é segurança. O pecado sempre tem um capítulo final. E esse capítulo final é a morte física e a separação eterna de Deus. Não é uma questão de cometer este ou aquele pecado, mas uma questão de rejeitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o pecado que leva uma pessoa, ao longo do caminho, se afastar de Deus e perder o céu. Estar eternamente separado de Deus porque você conscientemente, intencionalmente rejeitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, foi assim que ele se encontrou e finalmente teve que desistir. Estava em total desespero. Noutras palavras, ele acabou em um chiqueiro. E a verdade é que as pessoas hoje vivem a mesma história. Você começa com tudo e tudo parece que vai dar certo e você vai conseguir. E o que acontece? Você não pode exatamente dizer quando e como vai acontecer, mas eu vou lhe dizer. Um dia desses você vai tropeçar. Um dia desses você vai descobrir que as coisas não são como disseram que seriam e vai olhar em volta os erros que cometeu. Parece que você se deu bem com isso, mas não foi. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Esteja certo que seu pecado descobrirá. Você não se salva disso. E assim ele se encontra agora. Tudo se foi. Como ele pensava na casa e em seu pai, e agora como ele pensa sobre eles. Ele perdeu tudo. E ele está tentando alimentar porcos só para existir. Então, pela graça de Deus, ele cai em si. E ele começa a pensar no que ele costumava ter. Ele vai para casa.
E a verdadeira história dessa parábola é a atitude do pai em relação a ele. Então, o que acontece é, Deus é retratado aqui como pai do filho pródigo. Então, eis a diferença, eis o que acontece. Eis o que acontece com o pai. Sabemos o que acontece com o filho. Ele está muito mal, está perdido, totalmente desapontado, desiludido, em total desespero. Mas e quanto ao pai? Então olhe para os passos do pai. O que ele tem passado enquanto seu filho vive absolutamente em pecado e desobediência a Deus. Em primeiro lugar, havia um coração ferido. Quando ele disse a seu pai o que estava prestes a fazer, ele feriu o coração do pai. Tem que ser um pai para saber disso. Eu quero a minha parte, que me pertence, da minha herança. Eu quero viver um pouco. Obrigado, pai, por ter sido bom para mim, mas eu tenho que viver um pouco. Estou farto de ficar aqui e me dizerem o que fazer e ter limitações na minha vida, e ouço essas histórias de pessoas que estão subindo e descendo a estrada, me dizendo onde estiveram, o que fizeram e tudo mais. Então, ele feriu o coração do pai. Então, Deus tem um coração ferido. Então, o pensamento do pai: por que você quer deixar tudo para o que vai se revelar uma decepção? Mas veja, as pessoas que estão vivendo em pecado e querem pecar contra Deus não conseguem ver isso. Então, a próxima coisa que percebe sobre o pai dele é que ele se perguntou sobre ele continuamente, assim como você faria como pai. Seu filho ou sua filha partiu? Estão morando em outro país, talvez? Em algum outro estado? Eles não ouvem muito de você? Então você se pergunta sobre eles. Se pergunta como estão financeiramente, se pergunta sobre os amigos, que tipo de amigos têm, o que estão fazendo aos domingos, indo à igreja, não indo à igreja, que tipo de lugares estão frequentando, e eles sempre pensam em seu pai e sua mãe, e assim todas essas questões passariam naturalmente na mente do pai. Então, é claro, no meio de tudo isso, está esperando por ele pacientemente. E quantos pais e mães e avós esperaram pacientemente pelos seus renegados, filhos e filhas e netos, que deliberadamente se afastaram de suas casas porque queriam viver a vida com base nelas, queriam viver a vida de acordo com seu cronograma, queriam desfrutar de coisas na vida que eram proibidas em suas casas, porque seus pais tinham uma mentalidade espiritual e eles falavam sobre a Bíblia e nós tivemos tudo isso, então aqui estão eles, e aqui está ele. E o pai está pensando em todas as coisas que ele se meteu, mas pacientemente o aguarda. Veja isso. Preste atenção. Jesus está descrevendo a atitude do nosso Pai Celestial em relação a você e a mim. Não só esperando pacientemente por ele, mas o próximo nível de seu relacionamento esperava por ele. E provavelmente muitas vezes ficava na varanda e olhava para a estrada e via um caminho muito bom. Ele via os viajantes indo e voltando e esperava que um dia o filho voltasse. Estava observando por anos e ele não vinha, mas não desistiu. O que Deus está dizendo? Eu também não desisto de você. Então, ele observou e esperou e observou muitos viajantes e talvez ele pensasse, talvez ele não volte, mas pode ser que ele volte. E ele observou e esperou e orou. Mesmo assim, nada aconteceu. Mas aí veio um outro nível. Ele queria que ele voltasse logo. Ele não poderia se alegrar em breve. Ele queria seu filho, não importa como, não importa o que tenha feito. O que tivesse acontecido, ele o queria de volta. Então a Escritura diz, não poderia ser em breve. Com certeza seu irmão tinha algumas palavras para dizer sobre tudo isso, mas ele o queria de volta. Veja com atenção. Eu não sei quem você é, onde está vivendo, o que está acontecendo. Você se afastou de Deus bem lá atrás. Deus ainda espera por você. Ele ainda quer que você volte para casa para ele. Ele quer que você seja sábio o suficiente para reconhecer que o pecado acabará por destruí-lo. O pecado, em última análise, vai privá-lo de tudo que você deseja na vida. Pode ser tarde na vida, pode ser cedo na vida. Mas Deus pacientemente espera. Como o pai é retratado aqui.
E ele queria que ele voltasse, não importa o quê. Então esse último estágio é o que ele está procurando, ele o recebeu em casa. E se você pudesse imaginar o que estava olhando para toda aquela estrada, todo aquele tempo vazio que ele estava olhando, esperando. Então um dia ele estava olhando, parado ali olhando e observando, esperando. E algo sobre aquele jovem subindo a estrada parecia um pouco familiar, mas não muito. O jeito que ele se comportava. E parecia, ao mesmo tempo não parecia, aquele jovem que saiu todo arrumado e continuou olhando e finalmente ele percebeu, sim, é ele, e saiu correndo atrás dele. Ele não parou para dizer, bem, veja como ele está, ou qualquer outra coisa, ele simplesmente saiu correndo. E quando chegou até ele, o que ele fez? Ele não chegou para ele e disse, você parece um vagabundo. O que houve com você? Você perdeu anos, o que ele fez? Quando ele viu, o agarrou, o abraçou. E a escritura usa um termo no tempo verbal grego ali. E o beijou, 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 abraçou, abraçou, beijou, beijou. E ele disse, nós vamos ter uma festa, ele está tentando confessar o pecado e a bagunça que fez em sua vida. Não estava ouvindo nada daquilo. Eles iriam comemorar naquela noite, se preparar, não importa o quê. Agora, o que Deus estava dizendo? Deus estava retratando para nós, humanamente falando, como ele se sente quando você se acerta com ele. Você pode ser uma daquelas pessoas que bagunçou sua vida terrivelmente. Na verdade, você tem vergonha de dizer de onde você veio e não ousaria dizer a ninguém para onde está indo. Você acabou de estragar tudo. Eu quero te dizer, o mesmo Pai que esperou por seu filho é o mesmo amoroso Jehová Elohim, Deus dos céus, que está esperando por você. E ele vai perdoar você assim como aquele pai o perdoou. Então apenas imagine como foi aquela cena na estrada. Pai e filho se alegrando por se verem um ao outro novamente. Jesus sabia como contar uma história. E ele estava contando a todos aqueles saduceus e fariseus lá fora. Você quer saber o que Deus pensa desses pecadores que estão me observando? Isso é o que ele pensa deles. E assim a história, nós a conhecemos como a história do filho pródigo. Graças a Deus que ele colocou isso na Bíblia. Porque em todos os lugares... Veja isso. Todos nós nos enxergamos em uma dessas três pessoas. Seja no pai perdoador, ou o renegado filho, ou o irmão amargo. Estamos todos em algum lugar ali. Onde você se vê? Você é uma pessoa que perdoa? Você guarda a mágoa das pessoas? Está vivendo em pecado? Todos nós estamos em algum lugar nisso tudo. Então, eles tiveram uma grande festa e você conhece a história do filho entrando e falamos sobre a atitude dele, mas isso tudo tem a ver com Deus. Isso tem a ver com um Pai Celestial que nos ama e que nos perdoa. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas você não precisa morrer no pecado. A alma que pecar, essa morrerá, mas não tem que ser assim com você. E é um mundo de pessoas vivendo em pecado porque eles escolheram desobedecer a Deus. E provavelmente alguns sentados aqui, ou muitos de vocês que estão assistindo ou ouvindo, é o que você fez. Você veio de um lar onde sua mãe e pai liam a Bíblia, onde eles iam à igreja e você decidiu que superou isso. É antiquado, você não faz isso hoje. E agora onde você está? Se encarar a si mesmo, saberá bem lá dentro que está longe de Deus, o que você pensou que ia te fazer feliz não te fez feliz, e assim você tentou isso, tentou aquilo, aquilo outro, e quando tiver tentado tudo que o mundo já tentou, você percebe o que fez a si mesmo, percebe o que fez ao seu próprio caráter, com o seu próprio senso de autoestima, e ainda assim Deus o perdoará. Ele vai tirar todos os seus pecados, ele perdoará os seus pecados, ele vai mudar a sua vida, vai restaurar você. Ele vai fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo. E assim, para este pai, estava tão grato por ter seu filho de volta. Ele não precisava ouvir um monte de confissões. Ele só queria celebrar e o que ele diz é isso. O coração de Deus é tão terno. Ele se alegra quando um pecador volta para casa. Então o que acontece? Ele perdoa o seu filho, restaura-o para sua casa. Então, quando pensamos nisso, pensamos em como Deus está restaurando hoje. Há 4 outras palavras que eu quero te dar. 4 palavras que descrevem o que Deus tem para nós. E a primeira delas é o perdão. Não faz nenhuma diferença o que você fez. Preste atenção. Você pode ter dito, mas eu tenho sido tão mesquinho e podre, ímpio, desrespeitoso.
usado drogas, me prostituído e mais e mais e mais, deixe-me te dizer algo. Você não pode nomear nada que Deus não possa te perdoar. Isso não quer dizer que não haja uma penalidade para o pecado, mas ouça, o perdão de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, concordamos com Deus que vivemos em pecado e o desobedecemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, sempre confiável. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a promessa de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo, aceitação. Ele não só nos perdoa de nossos pecados, como também nos aceita como somos. Te aceita como um de seus filhos. Preste atenção. Você não precisa se endireitar para obter a aceitação de Deus. Você vem a Ele, implorando como um pecador, pedindo por perdão, e sua aceitação é baseada naquilo que Ele fez na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou integralmente a sua dívida de pecado, não importa o que você tenha feito ou por quanto tempo. Perdão dos nossos pecados e aceitação por Ele e restauração. Ou seja, Ele nos restaura. O que Ele restaura? Ele restaura nosso senso de autoestima. Ele restaura nosso senso de dignidade. Ele restaura nossa atitude para com os outros. Ele restaura tudo sobre nós. Restauração não serve só para perdoar nossos pecados, mas Ele tem que endireitar outras coisas em nossa vida, que foram distorcidas pelo pecado e maus pensamentos. Então, seguindo tudo isso, é claro, é a alegria. Quando uma pessoa vem a Cristo, todas essas simples palavras descrevem o que acontece em sua vida. Perdão, aceitação, restauração e alegria. E na parábola, tiveram uma grande festa, uma grande celebração. Essa é uma simples, mas incrível história. Porque é a mensagem de Deus, de que não importa o quão perverso, pecador e vil você tenha sido, Deus está disposto a perdoar você, não porque você merece, não porque você fez isso ou vai fazer aquilo, mas porque quando Jesus foi para a cruz, Ele levou a dívida de pecado do mundo sobre si. E qualquer um que vier a Ele pedindo por perdão, entregando sua vida a Ele, será perdoado e o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e você será para sempre um filho de Deus. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Você pode estar dizendo, bem, eu sei que eu vou pecar de novo, e daí? Não quer dizer que você não vai pecar de novo, mas significa isso. Você tem um relacionamento com Deus que não é separado, você tem um relacionamento com Ele que é desse jeito. Ele vai te perdoar dos seus pecados quando você confessar e se arrepender. Se pecar contra Deus como um crente, tem uma penalidade? Sim, tem. Mas você é um filho de Deus. Então, a graça de Deus, ela nos envolve, somos sempre filhos de Deus. Veja isso, esse é o incrível poder da morte de Jesus. Todo mundo, de Adão, a última pessoa que viveu, sua aceitação, sua salvação diante de Deus, tudo se resume numa coisa. Falo da cruz de Jesus Cristo. Esse é o pagamento por nosso pecado. E esse pagamento é suficiente por toda a eternidade. Deus quer que nós o ouçamos, o escutemos, nos entreguemos a Ele, nossa vida a Ele. Deus quer nos abençoar com o melhor. E esta bênção está disponível a todos que estivermos dispostos a segui-lo. Então te pergunto isso. Você está salvo? Ou seja, você é um filho de Deus? Já houve um momento em sua vida em que você pode dizer, naquele momento em minha vida, eis o que eu fiz. Eu pedi ao Senhor Jesus Cristo que me perdoasse dos meus pecados e entreguei a minha vida a Ele sabendo que não foi por causa de algo bom que eu tenha feito, sabendo que provavelmente vou pecar de novo, mas quero que Ele tenha minha vida. Entreguei minha vida a Ele, na verdade eu fui batizado. Quero viver uma vida consagrada e um dia quando Ele me chamar para casa, eu quero já estar pronto. Amém? Não tendo que consertar nada. Quero estar pronto e é só uma maneira de estar pronto. E é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, pelo qual você confessou seus pecados. Então vou fazer uma simples oração. Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, precisa fazer isso agora. Porque veja, você não tem nenhuma garantia de amanhã. Pode estar vivo amanhã, pode não estar vivo amanhã. Pode viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo se estiver disposto a pedir a Ele que o salve. E se fizer essa oração, honestamente, sinceramente, de todo o coração, Deus mudará seu destino eterno em questão de momentos. Então vamos orar.
Pai, te agradecemos por esta simples história, uma impressionante história de seu perdão, de sua graça, amor e misericórdia. Senhor, eu oro que cada um aqui que não é salvo faça essa oração com sinceridade de todo o coração. Pai Celestial, eu sou um pecador. Eu pequei contra ti. Quebrei os mandamentos. Fiz do meu jeito. Estou pedindo que me perdoe do meu pecado e me dê um novo começo. Eu creio que você vai me aceitar, não baseado em quão bom eu vou ser, mas baseado no que disseste, o sangue derramado de Jesus Cristo no Calvário. Ele pagou minha dívida integralmente. Eu oro, Pai, que cada pessoa que fez essa simples oração, que aceite o seu perdão bem agora, e o louve por isso. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.